Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os internautas do Brasil. Ó, faz 2 semanas, essas 2 semanas que passou, uma coisa que a gente aprende, você vê, isso é bíblico, meu querido, isso é bíblico, isso é coisa profética, coisa que os profetas escreveram na Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, palavra do Senhor, né? Olha só, eu fiz uma pergunta no grupo de teologia a respeito de quem é o autor do livro depois que Samuel faleceu. Tem a continuidade ali do 1 Samuel, 2 Samuel. Tem aquela continuidade ali. Porque, raciocine comigo. Um profeta escreve quando é vivo e quando é morto ele não pode escrever. Tem alguém ali sendo o autor do livro dentro da história do livro de Samuel. Aí eu orei e Deus disse assim para mim. Eu fiz a pergunta para Deus, né? E Deus disse para mim assim: foi Natan, meu servo. Aí lá no grupo de teologia, eu coloquei lá, tal. Teve um irmão, eu esqueci o nome do cidadão aqui. Tem um irmão que disse assim: puxa, eu não tinha pensado nisso. Daí ele coloca uma pesquisa do Google, um homem chamado Gad e Natan. As pessoas, segundo os estudiosos da Bíblia, diz que é Gad, o profeta Gad ou Natan, enfim. Até me confundi com uma cidade aí, isso depois. E essa voz pegou e falou para mim, só isso que ele disse para mim. Foi Natan, o meu servo. Aí, perdão. Aí passando esses dias aí que passou, eu fiz a mesma pergunta no grupo de teologia do profeta Jeremias. Só que desta vez eu não conversei com o Senhor, eu não falei com Deus. Aí entrei em conversa com os grupos de teologia, eu sou aluno, os grupos da teologia, e eles, aí ele pegou, ninguém me respondeu, de repente apareceu um professor de teologia, não sei se posso citar o nome dele aqui, senão vão começar a falar aí, é impressionante, eu não posso citar o nome das pessoas, eu fico bravo, alguns ficam bravos, né? Falar o nome de uma pessoa fica bravo. Aí, quando eu disse sobre o profeta Jeremias, quem é o autor que deu continuidade ao profeta Jeremias? Eu não consultei a Deus. A gente vê como é que é as coisas, né? E comecei a dizer sobre o profeta Jeremias. Aí ele disse assim, ó, não confunde as coisas, porque Gad é uma... Sabe, tem uns textos ali diferentes, com um profeta em uma cidade chamada Profeta Gad, e uma cidade chamada Gad também, Gad e Gate. Então, embaraça a coisa no nosso entendimento aí, entendimento não, pensamento sobre estudo, e pediu para mim não confundir as coisas e tal. Então, eu não consultei, aí ninguém conseguiu responder. Até porque na Bíblia, no Jeremias, não diz morreram, só diz que foi levado cativo. Não diz que morreram. Aí fica meio assim, sabe?
sem saber quem é o autor que deu continuidade ao profeta Jeremias. Tem coisas, irmãos, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, minhas irmãs, tem coisas que Deus fala com uma pessoa e tem coisa que Deus não fala. Já aconteceu isso comigo, ó, um par de vezes. Um par de vezes. A gente fica até quebrar a cara. Tem coisa que Deus não fala e tem coisa que Deus fala. Eu nunca vou me esquecer no dia 21 de outubro de 2021, quando eu falei do povo hebreus que andaram no deserto, rejeitaram o Senhor, e hoje o povo, na maioria, até evangélico, na maioria perde a credibilidade da palavra de Deus. A maioria. Não adianta você dizer assim, fulano de tal, nossa, fulano de tal é um homem de Deus. Não, hoje em dia não tem isso aí não. Ele também é falho. Todos nós somos falhos. Como diz o professor de teologia, nem todos... Aliás, ele disse assim, ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é inteligente. Aliás, meus queridos, falar sobre inteligência, eu duvido. Duvido. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, o cara pode ser o maior teólogo, arqueólogo, pastor renomado. Eu duvido que alguém vai guardar tudo isso aqui, ó, na cabeça. Duvido. Por exemplo, o Números, capítulo e versículo, número, eu não consigo guardar. Tem um homem de Deus aí que é inteligente. Fala o número dos capítulos e versículos. É inteligente. E se qualquer pessoa aí, estudado na Bíblia, citar uma frase, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, e eu sei que está escrito aqui. A maioria dos irmãos sabe, está escrito aqui. Sabe? Perdão. Eu queria falar sobre aqui em Atos, capítulo 20, versos 35. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Tenho-vos mostrado em tudo o que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado coisas é de dar do que receber. É do Espírito Santo do Senhor, daquilo que eu digo. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Então existem coisas, irmãos, que às vezes Deus ele fala com uma pessoa, ele diz para uma pessoa. E tem coisa que ele não fala. Como é que diz lá em Samuel? Deus não vê o que os homens veem. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa convicção de fé. Todos nós oramos, conversamos com Deus, nós temos esse tipo de... Não adianta você pegar, eu sou um teólogo renomado, eu sou famoso, não sei o quê, mas o camarada pode ser desviado no entendimento. Eu conheço um monte de gente aí no YouTube, aí na internet, o camarada pega e fala, as pessoas ficam assim, não é isso. E alguns vão dizer assim, não, esse cara aí, bruto, aí, sensacional. Não, senhor. Como é que diz? Algumas pessoas dizem assim, tem que tomar cuidado, porque até o diabo se transforma num anjo de luz. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, é isso que acontece, né? Então é isso aí, é o que eu queria dizer. Nem todos a pessoa Deus pega e fala com ela. Nem todos. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado na nossa visão. Mas essas 2 semanas que Deus disse para mim, que através do Espírito dele, dizendo que foi Natan, meu profeta, meu servo, aí é uma coisa. Agora, citar uma certa desavença com coisa aí, não tem nada. Aí vocês ficam do contrário. Não tem esse negócio de assim, eu sou mais inteligente que você. Não, isso não existe. Nada a ver.
Nada a ver. Eu conheço gente aí que... Eu conheço um pastor aí que pregou a palavra de Deus na igreja, falando de Gênesis até o Novo Testamento bíblico. Ele pregou a palavra de Deus. E esse pastor, eu vou citar, vou até dar crédito a esse camarada. O nome dele é Wilson. Quando ele falou sobre Gênesis até o momento que Jesus foi pregado na cruz, meu irmão, mexeu com a minha estrutura física, espiritual e emocional. Até quase caiu minha lágrima. Porque é interessante que ele tenha falado, porque ele pregou de uma maneira extraordinária. Só que eu não posso dizer que ele é um homem de Deus, porque às vezes ele também é falho. Ele reconhece isso, eu também reconheço. Todo mundo sabe que eu sou falho, todo mundo sabe que eu conheço a palavra de Deus, de ponta a ponta. É isso aí. Fique na santa paz do Senhor até. Vamos seguindo em frente em nome do Senhor Jesus.